E vamos falar do Santos, que além de ter apanhado de 3-1 para o Red Bull Leipzig da Alemanha, ainda os santistas teve que escutar muitas coisas do Neymar filho e do Neymar pai. E principalmente ainda do Neymar pai. Que olha, primeiro ele deu o chute no pau da barraca, e depois tentou consertar, depois tentou pôr a barraca em pé de novo, mas é coisa que os torcedores do Santos vai escutar muito, porque, segundo o Neymar, é só depois do dia 12 que eles vão cuidar disso daí. Portanto, vamos ter capítulos muito importantes daqui até o dia 12. Vamos ter que ouvir muito falar em Neymar e Neymar pai. Vai ser complicado para os torcedores do Santos. Mas olha, por tudo que a gente vê o que vem acontecendo, principalmente esse Santos que não sai dessa zona do rebaixamento, que vive aí atrunfiado nessa zona do rebaixamento, e já se passaram 10 rodadas, eu acredito sim numa renovação do contrato do Neymar. E acredito também que a partir de agora o Neymar vai ter mais firmeza para jogar dentro de campo, porque aquelas contusões, talvez, o Neymar agora bem mais preparado, bem mais forte já do que aquele Neymar quando chegou, às vezes com medo de pôr o pé na bola, quem sabe ele possa, sim, ajudar muito mais o Santos dentro de campo, com mais oportunidades. Acredito até que o Neymar, domingo, contra o Botafogo, deve entrar jogando, vamos ver, mas eu acredito que vai ser, sim, o caminho do Neymar ali no Santos. Porque se você imaginar do Neymar sair do Santos, depois de tudo aquilo que aconteceu ali, depois de toda aquela festa na apresentação do Neymar, e o Neymar deixar o Santos neste momento, e principalmente ir para um rival aqui no futebol brasileiro, olha, é como muitos dizem, mas eu também acredito, vai ser um tapa na cara dos santistas. Depois de toda aquela festa que foi feita ali dentro da Vila Belmiro, aquelas promessas de juras de amor, aquelas coisas lindas que foram faladas, meu amigo, 5 meses depois, tudo jogado na lata do lixo, aí vai ser difícil, aí vai ser duro, mas como se diz, vamos aguardar e esperar, porque se é daqui 12 dias, quer dizer, estamos aí praticamente, hoje é 29, 14 dias, esse mês tem 31, mais ou menos, isso daí. Então vamos aguardar, esperar. Vai ter 2 jogos muito importantes agora do Santos, contra o Botafogo, contra o Fortaleza. Esperamos que o Santos fuja dessa zona do rebaixamento logo e começa a trilhar um novo caminho dentro desse Campeonato Brasileiro, porque já está na hora do Santos começar a se arrumar dentro de campo. O duro que às vezes você vê umas coisas e você fica assim muito preocupado, muito preocupado. Mas vamos torcer aí que Neymar pai, Neymar filho, Marcelo Teixeira, o Santos Futebol Clube se alinham ali e que resolva logo esse problema do contrato do Neymar. Porque, segundo o pai dele, nas primeiras conversas, disse que era uma gentileza do Neymar vir jogar no Santos. Mas o Neymar veio para se recuperar no Santos. Mas eu me lembro que no dia da apresentação, depois de toda aquela festa bonita que foi feita na Vila Belmiro, o Neymar deu a entrevista e disse que se precisasse dele contra o São Paulo no domingo, ele aguentava ali uns minutos naquele jogo. Então, quer dizer, o Neymar não veio só para se recuperar no Santos. Ele veio para se recuperar no Santos, para ganhar ritmo de jogo no Santos e jogar no Santos. Mas, infelizmente, o Neymar não conseguiu fazer todos os jogos que ele sonhava em fazer ali no Santos. Infelizmente, apareceu essas contusões, que são contusões normais, depois de todo aquele tempo parado, e agora vamos esperar aí. Quem sabe, como eu já disse aí no começo do vídeo, o Neymar daqui para frente ganhar novos trilhos ali no Santos e o Santos se alinhar dentro desse campeonato e aí tudo esses falatórios aí
fica para trás, fica esquecido. Vamos aguardar e esperar aí que... Porque ali é assim, quanto mais você vai falar, mais coisas vai aparecendo, vai aparecendo. Vamos aguardar e esperar, quem sabe aí o Santos possa sim já resolver esse problema com o Neymar. Para uns, dizem que o contrato já está na mesa. Para uns, dizem que o contrato já está na mesa. Eu prefiro aguardar, porque uma coisa é certa. O Neymar, no momento, ele está sem espaço em outros clubes. A gente sabe disso, porque ele até agora ele ainda não conseguiu jogar firme o jeito que o torcedor do Santos e ele espera também. Agora, se o Neymar estivesse chegando e já arrebentando no Santos e ter ganhado o ritmo de jogo e estava aí na seleção brasileira jogando bem, aí ia ser complicado. Ia ser muito difícil o Neymar, uma renovação de contrato com o Neymar, porque, como se diz, onde há dinheiro, o cara vai em cima, o cara não perde. Mas vamos ver, vamos torcer aí que ele possa assim se acertar, como diz ele. Eu amo o Santos, eu sou santista, eu devo ao Santos. Então vamos ver se tudo isso vai ser resolvido mais tranquilo aí, quem sabe, e ele poder, como se diz, mostrar para os torcedores do Santos que pode acreditar nele, porque ele fala e ele faz. Então vamos ver se tudo vai dar certo aí e esperar que logo, logo já resolve tudo isso daí. Mas uma coisa que eu quero dizer, outra vez que eu falei ontem eu não vi nem essa conversa do pai do Neymar, nada. Eu estava assim meio cansadão, como eu estou hoje também. Hoje eu trabalhei bastante, saí, um dia frio, eu trabalho com vendas e às vezes você tem que correr muito, porque um chama daqui, outro chama dali, você tem que ir, e as viagens cansa. E eu estou assim meio que baqueado, claro. Mas, como se diz, para falar do Santos, a gente sempre arruma um pouquinho de tempo para estar falando. Mas eu nem vi, fui ver hoje, e não tive nem tempo assim de estar, às vezes, colocando meu foninho no ouvido assim para ir ouvindo, mas nem isso eu tive muito tempo para hoje, não. Mas um pouquinho que eu fiquei sabendo, depois na hora acabei de fazer aquele, de almoçar, fiz aquele quilinho ali, dei uma olhada na matéria ali e vi o que estava mais ou menos acontecendo. Mas o que eu pensei muito hoje, porque pensar você pode pensar até trabalhando, até fazendo o que eu faço, você pode estar pensando, não tem importância. Mas ontem eu disse até, logo após o jogo, não vi nem entrevista do Kleber Gauchinho, não vi. Mas na realidade, ontem eu fiquei preocupado com o Santos. Eu fiquei preocupado com o Santos porque, apesar de hoje, o pouquinho que eu ouvi um outro falando, que disse que o time lá teve um pessoal aí que ficou encantado com o futebol do Red Bull Leipzig. Acho que é esse nome aí. Ficou encantado com o futebol do Red Bull alemão. Olha, sabe final, eu levei por esse lado aí. Eu comecei a analisar e vendo por esse lado. Sabe quando chega as férias dos jogadores, que você reúne aqueles craques do passado, que eles vão para jogar aquelas peladas de final de ano, pelada num bom sentido, aqueles jogos com fraternização, e de um lado sempre cai um melhor, mais craque, mais que sabe fazer bonitinho com a bola, do outro lado talvez caia um pouquinho mais fraco. Eu comparei aquele jogo assim, aquele jogo desse jeito. Um time com preparo físico lá no alto e o outro preparo físico lá embaixo. Foi o Santos. Me preocupou muito o que eu vi ontem. Então, esqueçam de dizer, porque o Red Bull lá é todo esse time, é tudo isso porque já foi semifinalista lá dos campeonatos que eu acompanho um pouco futebol europeu. Eu acompanho um pouco, já falei aqui no canal, nunca menti. Eu acompanho um pouco. Então, olha, me desculpa. É um time que, se ele hoje joga com outro time aí mais bem preparado, por exemplo, o Palmeiras, o próprio Flamengo, de repente quem um outro, o próprio Cruzeiro, que está bem agora, ele não vai jogar do jeito que ele jogou ontem contra o Santos. Não vai. O Santos deixou os caras dar um passeio no Santos. O Santos deixou os caras dar um passeio. O meio-campo do Santos não jogava.
Ou teve o Escobar, saiu agarrado na costa do cara lá para segurar o cara, porque não aguentou correr atrás do cara. Teve um outro também, eu não me lembro quem foi, agarrou, acho que foi o Gabriel Bom Tempo. Agarrou o rapaz porque ele não conseguiu correr junto. Olha, eu fiquei muito preocupado, sim, falei ontem no pós-jogo, que eu fiquei preocupado no que eu vi do Santos, o preparo físico do Santos. Não é por nada que nós vemos o Santos jogar o primeiro tempo e no segundo tempo morrer. Não é por nada que nós domingo vimos o Santos ganhando do Vitória de 1-0 e no segundo tempo o Vitória foi para cima do Santos. Aí, para você ver, para você ter um pouquinho de noção disso que eu estou falando, quando começou a entrar a molecada no segundo tempo, não é porque o time tirou o pé, não. Porque o time ainda fez 2 gols lá, embora que teve 2 gols lá, pelo amor de Deus. Uma bola bateu na bunda do cara, outra bola bateu na costa do cara e desviou, entrou. Embora que eu acho que o terceiro gol lá, o João Paulo talvez dá para dar uma chegadinha. Agora, aquele segundo gol lá, não sei, o cara bateu tão facinho na bola, mas parece que no contrapé do João Paulo, parece que um negócio meio estranho. Mas a realidade é que nem eu estou falando, depois que entrou a molecada, que a molecada começou a pegar o clima do jogo e foi se entrosando ali na frente, começou a dar mais trabalho, porque a molecada estava correndo, estava disputando bola. O primeiro tempo do Santos foi ridículo. O primeiro tempo do Santos foi ridículo. Eu imaginava, do jeito que o Santos começou, quando aquele time começou a tocar bola e o Santos não via a cor da bola, eu falei, vai vir outra goleada aí, vai outra amistoso daquele que nós se arrepiou inteiro, que nós ficamos se arrepiados daquela época lá. E será que vai ser de novo? Mas parece que os caras se interteram tocando bola, mas o que me deixou preocupado é sim nesse amistoso, foi isso daí. Foi o preparo físico do Santos, que ontem provou que o preparo físico do Santos é ruim. É ruim. É claro que essa nova comissão que chegou aí, segundo dizem do preparador físico, que é muito bom, que é isso, que é aquilo, vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Uma outra coisa também, rapidinho aí, o Kleber Gauchinho. O que ele fez nesse amistoso ontem, quando ele pôs aquele meio-campo do Santos, o Rolízer jogando de segundo volante ali atrás, com o Gabriel Bom Tempo e o Neymar, e o Tassiano, por que não inverteu? Por que então não jogou o Tassiano para frente, e o Rolízer para frente, e trouxe o Tassiano mais para trás? Olha, é por isso que eu falo aqui às vezes, é o que eu falo aqui no canal. Quando a janela se abre, eu me arrepio. Eu já falei aqui no canal e torno a falar de novo. Quando a janela se abre, eu me arrepio. Não sei se é de frio ou é de medo. Não sei se é de frio ou é de medo. Porque a gente vê cada contratação que o Santos faz, que é só nessa hora, num jogo desse, que você vê o tipo de jogadores que às vezes o Santos contrata. Por isso que eu sempre falo, olha para a base. Olha para a base, como foi o Ian ontem. E eu falo aqui direto no canal, porque eu sempre estou vendo as categorias de base do Santos. Eu sempre faço vídeo dos meninos da Vila aqui. Não faço quando não dá, que é muito corrido, às vezes tem outros vídeos para fazer. Mas eu sempre estou aqui falando dos meninos, porque você sempre está acompanhando. Põe o Ian para jogar, mostra se o Ian é isso mesmo que os torcedores falam, eu falo, tantos outros falam. Como eu venho falando do Gabriel Simples, dá uma chance para o Gabriel Simples na lateral direita. Dá uma chance, menino alto, menino que gosta de fazer gol, um menino que está ali, de repente, no meio dos mais experientes, ele pode ajudar muito. Então, às vezes, fica essas coisas que fica muito assim, como se diz, no ar, no ar. Aí fica aquela dúvida na sua cabeça. Será que realmente o Kleber Gauchinho é o treinador do Santos para o restante do campeonato? Ou será que já não é bom? Na minha opinião, o Luxemburgo sempre diz sobreaviso. Porque, olha, eu vejo muitos falar do São Paulo e nós temos que tomar muito cuidado. Eu não sei se o momento é São Paulo e no Santos. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com esse nosso Santos daqui para frente. Mas a verdade é uma só: a atitude dentro de campo tem que mudar. Não pode ser do jeito que foi ontem nesse amistoso,
E quando todos achavam que era festa, o Santos levou foi um baile, e principalmente no primeiro tempo. Um time cansado, um time com a língua de fora, que não consegue acompanhar um jogador com a bola no pé. Aí é complicado. Aí é complicado. Então, aquele negócio que o futebol alemão veio aqui, deu um maior show no Santos, porque os caras é bom, os caras é isso, é aquilo. Não vai nessa, não. Não vai nessa, não. Analisa o time dos caras e analisa o que foi o Santos dentro de campo. Ridículo o futebol que o Santos apresentou ontem contra o Red Bull Leipzig, principalmente ali naquele primeiro tempo. Um Santos cansado, um Santos que não aguentava correr. Pelo menos no segundo tempo nós vimos aquilo que a gente imagina, que é os meninos que chegam e correram, fizeram correria, o Kevson ali pela esquerda fez correria, o meio-campo, o Ian tocando bola, o David Washington cansadão. Cansadão. O que está acontecendo com o David Washington no Santos? Parece que corre cansado, com a língua de fora. Parece que não aguenta correr. Vamos esperar que o Kleber Caixinha, ou Kleber Caixinha, o Kleber Gauchinho, cuida desse Santos para domingo contra o Botafogo. Quem sabe fazer um grande jogo e uma grande vitória, porque o Santos tem que sair dessa estradinha de terra, dessa buraqueira que o Santos está metido, o quanto mais antes. E quem sabe antes da parada desse Mundial que vai acontecer aí nesse mundão de Deus. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.